Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Hoje nós vamos falar de arte, cultura, história e muito mais. E ainda vamos contar com a presença de uma convidada muito especial, que eu vou contar daqui a pouco. Mas antes de começar, eu preciso dar um recado para os professores e professoras que estão nos assistindo. A habilidade a ser trabalhada no programa de hoje é pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. E o objetivo do programa de hoje é explorar o conceito de patrimônio histórico, tanto material como imaterial, de modo a perceber suas influências na formação da cultura brasileira. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar com vocês é sobre a nossa lista de chamada. Tá aparecendo o QR Code aqui na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular para ele e preencher o formulário. É rápido, fácil e não demora nem 2 minutos. Assim, nós vamos poder saber quantos de vocês estão nos assistindo, se estão gostando das aulas. E dessa forma, vamos poder melhorar sempre e trazer muitos conteúdos interessantes para vocês. Agora sim, formalidades cumpridas, vamos para o nosso programa. Você sabe o que é um patrimônio cultural? Já ouviu essa expressão? Antes de falar sobre ele, deixa eu falar sobre patrimônio histórico, que é um conceito um pouquinho diferente. O patrimônio histórico é composto por todos os bens materiais ou naturais que foram construídos ou preservados ao longo do tempo. E esses bens estão profundamente ligados à história e à identidade do local onde se encontram. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Monte Mochoara é um maciço de granito a 11 km do litoral capixaba. Desde 1990, ele pertence a uma área de preservação ambiental. O Parque Municipal foi criado para ser um local de proteção da natureza e centro de pesquisas ecológicas. Considerado o principal ponto turístico natural de Cariacica, o Mochoara é um dos mais importantes patrimônios históricos do município. E ainda existe uma lenda sobre sua formação, junto com a do Monte Mestre Álvaro, que fica na Serra. Mas isso eu vou contar para vocês mais para o final do programa. E afinal, qual a diferença do patrimônio histórico para o patrimônio cultural? Para falar sobre isso, eu vou chamar a minha convidada especial de hoje. Ela é professora de artes, também aqui do Tudo TV, e ela manja muito do assunto para ensinar para a gente essa diferença. Vem para cá, professora Tainara! Oi, gente! Oi, professor Fabrício! Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que isso, eu que agradeço por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que você também tem suas aulas para apresentar para os nossos alunos. Sim, mas sempre tem um tempinho para participar com os colegas, ainda mais sendo o assunto que eu gosto tanto. E foi exatamente por isso que eu te convidei. Agora fala para mim e para os estudantes que estão em casa, qual a diferença entre o patrimônio histórico e o patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que faz parte da cultura de um povo. Por exemplo, um tambor, uma pintura corporal, uma dança. O patrimônio histórico está mais ligado a bens móveis, como construções, prédios ou bens naturais, como o Mochoara que você citou. E ele pode ser dividido em 2 partes, em material e imaterial. Vamos entender melhor o que significa isso. Vamos. O material envolve mais bens culturais físicos, como museus, bibliotecas, centros culturais ou qualquer outra edificação que apoie ou promova a cultura. O patrimônio cultural imaterial é tudo aquilo que não se pode tocar, mas podemos sentir, como a música, a dança, as festividades e os lugares. Por exemplo, o Carnaval de Combo de Roda d'Água, que é uma das principais festas do município de Cariacica. Esse é um exemplo de patrimônio imaterial, pois é um acontecimento, uma manifestação, e não um objeto físico propriamente dito. Nossa, Tainara, que bom você explicar tudo isso pra gente. Então, existem os locais que se promove cultura, como teatros, museus, bibliotecas e tal, e as manifestações culturais típicas de um local, como o Congo, por exemplo. Essa é a diferença do patrimônio material para o imaterial, certo?
Exatamente, Fabrício, isso mesmo. E existe algum órgão que regulamenta o que é patrimônio e o que não é? Existe sim, eu vou contar para vocês. No Brasil, o órgão que cuida do patrimônio histórico é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele tem a responsabilidade de cuidar dos bens históricos e culturais no nosso país, para que eles sejam preservados para as próximas gerações. O IPHAN foi criado em 1937 e está ligado ao Ministério da Cultura. Nossa, Tainara, num país do tamanho do nosso, eu imagino que eles devem ter muito trabalho, pois imagina a quantidade de manifestações culturais e bens históricos que temos. Sim, o Brasil tem uma cultura muito rica e o IPHAN faz de tudo para que ele dure ainda mais tempo, para que tudo isso dure ainda mais tempo. Beleza, Tainara, mas por falar nisso, eu vou mostrar um vídeo para você e para a turminha que está em casa nos assistindo, que fala de uma dessas manifestações. Você já ouviu falar do Bumba Meu Boi do Maranhão? Sim, é uma festa lindíssima. E ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco em 2011. Sim, e depois vamos falar para o pessoal de casa o que é Unesco, para eles não ficarem com essa dúvida. Show, Tainara! Por isso que eu te convidei para vir aqui, porque você é fera no assunto. Agora vamos pro vídeo? E falando em diversidade, o Brasil também é rico em manifestações culturais, que vão desde feiras populares, danças folclóricas, além da música. Muitas são patrimônio imaterial. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O traço de Oscar Niemeyer é único. Curvas e linhas que acompanham o horizonte, verdadeiros monumentos a céu aberto. Brasília, cidade sonhada, capital do Brasil. Brasília foi fundada em 1960 e 27 anos depois da sua fundação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco passou a conceder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade a partir de 1972 e foi criada uma lista. Hoje, esta lista tem mais de 1.000 bens inscritos. Mas a história da humanidade não é só feita de monumentos. Existe também um conjunto de bens chamados imateriais, ligados à cultura de um povo como o Bumba Meu Boi do Maranhão. O Bumba Meu Boi do Maranhão entrou no ano passado para o conjunto de manifestações brasileiras que fazem parte do patrimônio cultural imaterial. Atualmente, 25 manifestações e mesmo feiras, como a de Caruaru, em Pernambuco, estão nesta lista. São esses bens que a gente não consegue apalpar, eles são aqueles intangíveis, né? Como as festas, os lugares assim como feiras, mercados, né? Ou as formas de expressão. O boi reúne elementos cênicos, coreográficos, musicais e de dança. A festa folclórica também tem um caráter religioso. Envolve a devoção aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. E, de modo geral, conta a história da morte e ressurreição de um boi especial. E como o Brasil é uma terra de fluxos intensos, com um movimento de pessoas e de tradições de um canto para outro na história do país, o boi que se originou no Maranhão chegou em Brasília há 49 anos com o mestre maranhense Teodoro Freire. Desde então, o boi do seu Teodoro dá vida a uma manifestação do patrimônio imaterial brasileiro. Era pra São João, pelo ano que passou. Hoje, à frente do boi de seu Teodoro, depois da morte do pai, o filho caçula, Guarapiranga Freire, é uma prova também que para uma manifestação cultural receber o título de patrimônio, precisa passar de geração para geração. Tem que ser lembrada, renovada, reconhecida como um bem de toda a comunidade. A comunidade é um dos principais fatores para que você possa manter uma cultura tão antiga viva, né? É importante que o Brasil conheça e que o Brasil valorize, né, para que elas tenham exatamente continuidade. Tainara, que festa linda! Sim, eu ainda quero conhecer de perto. Sim, eu também. Mas olha só, não esqueci não, você ficou de falar pra gente da Unesco. Eu prometo que depois dessa eu vou deixar você ir, tá bom? Que isso, eu estou me divertindo muito aqui com vocês. Bom,
UNESCO é uma sigla que significa em português Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ela é um departamento da ONU, Organização das Nações Unidas, que tem o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. Atualmente, a Unesco possui 193 países membros que cooperam entre si, sempre buscando uma melhora na educação, ciências naturais, ciências humanas, sociais, cultura, comunicação e informação. Nossa, que legal saber que a cultura tem importância também global, em vez de só local. Muito obrigado pela sua participação, Tainara. Isso enriqueceu muito o nosso programa. Que isso, eu que agradeço o convite. Virei sempre que vocês precisarem. Um grande abraço para você então e até a próxima. Obrigado. Vou aproveitar para lembrar para vocês da nossa lista de chamada. Como disse no início do programa, é muito importante para nós. Estamos sempre tentando melhorar e com a ajuda de vocês nós vamos conseguir. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui e registre sua presença. E não deixe de dar a sua opinião sobre o nosso programa. Queremos melhorar sempre para vocês. Agora que entendemos o que é patrimônio histórico, patrimônio cultural e qual a diferença entre eles, vamos ver alguns exemplos perto da gente? Eu já falei de dois no nosso município hoje, o Monte Mochoara e o Carnaval de Congo de Roda d'Água. Esses dois são símbolos muito importantes de Cariacica, mas existem alguns outros também muito interessantes que eu vou mostrar agora para vocês. Um dos principais locais de reprodutores de cultura do município é o Centro Cultural Frei Ubaldo Favagalo da Civitella del Tronto. Nome grande, hein? Mas para os íntimos é só chamado de Centro Cultural mesmo. Ele está localizado em Campo Grande e leva o nome do religioso da Igreja Católica que foi muito importante na história do Espírito Santo. O Centro Cultural foi projetado em 1990 e inaugurado em 1992, tendo sido palco de inúmeras apresentações artísticas de todos os gêneros. Eu mesmo já participei de alguns espetáculos lá. Em 2010, ele foi fechado por estar se deteriorando, mas voltou às atividades em 2016, depois de uma reforma que o modernizou e o reformulou. Hoje, ele segue em plena atividade, abrigando inclusive a Secretaria de Cultura de Cariacica. Vale a pena conhecer quando vocês tiverem a oportunidade. O Centro Cultural Frei Ubaldo Favagalo da Civitella del Tronto é, portanto, um patrimônio cultural material. Mas agora vamos falar de um patrimônio cultural imaterial que é muito interessante da gente conhecer. Trata-se da lenda do Pássaro de Fogo. Essa lenda é bem antiga e muito importante no folclore cariaciquense. Eu vou tentar resumir para vocês. Conta-se que haviam duas tribos indígenas rivais, uma situada no município de Cariacica e outra no município da Serra. Nesse contexto, aconteceu um romance proibido. A filha do chefe da tribo de Cariacica se apaixonou pelo maior guerreiro da tribo da Serra. O Pássaro de Fogo era uma ave mitológica que atuava como mensageiro entre os dois amantes, possibilitando que esse amor prosperasse. Porém, o cacique, pai da índia namorada, descobriu e proibiu esse romance para sempre. Pediu a um poderoso xamã que jogasse um feitiço no casal. Como castigo, a índia foi aprisionada no Monte Mochoara, em Cariacica, e o guerreiro rival no Monte Mestre Álvaro, na Serra. A sentença era permanecerem por toda a eternidade de frente um para o outro, mas sem poderem se tocar. Mas os espíritos da floresta se compadeceram dessa situação e pediram ao Pássaro de Fogo que desse uma trégua na condenação. Por isso, uma vez por ano, na noite de São João, 24 de junho, é possível ver um clarão no céu. É o Pássaro de Fogo unindo os dois amantes mais uma vez. Gostaram da história? Já conheciam? Esse é um exemplo de patrimônio cultural imaterial, pois se trata de um saber popular que é transmitido de geração a geração. Não é como uma edificação, nem como simplesmente uma beleza natural. Ali existe uma cultura que engloba também a religião indígena, que foi devastada com a chegada dos europeus ao Brasil. Por isso é importante que existam órgãos destinados a preservar todo esse conhecimento. Vocês compreenderam? Vamos fazer um pequeno teste? Eu vou colocar aqui na tela duas imagens e eu quero que vocês analisem e me digam qual se trata de um patrimônio cultural material e qual é o imaterial.
Eu vou deixar as imagens 15 segundos na tela e depois eu vou dar a resposta. Lembrem-se, eu quero saber qual é o patrimônio cultural imaterial e qual é o material. Tempo! Muito bem, eu imagino que vocês tenham acertado. A imagem de número 1 mostra uma roda de capoeira. A capoeira é uma atividade muito popular no Brasil e de origem centenária. É uma expressão popular que também é um esporte e é tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Já na imagem de número 2, ela traz o Casarão Ibiapaba, localizado na estrada que liga Cariacica a Santa Leopoldina. Ele foi construído em 1872 e foi importante no processamento de cana-de-açúcar no município. E se trata de um patrimônio cultural material. Vocês acharam fácil? Mas eu tenho outro desafio para vocês fazerem depois que acabar o programa. Eu quero que vocês pesquisem e me mandem o nome de um patrimônio cultural material e um não material que existam no município de Cariacica. Mas prestem atenção, não pode ser nenhum que eu já falei hoje no programa, hein? Relembrando a vocês, patrimônio cultural material são locais físicos que abrigam atividades culturais, como bibliotecas, museus, teatros. E nesse caso, eu vou deixar vocês colocarem também belezas naturais que existem no nosso município e que são tombadas como patrimônio histórico. E o patrimônio imaterial são costumes, festas, celebrações, coisas que são realizadas pelas pessoas em forma de tradições. Então, relembrando, eu quero um patrimônio material e um patrimônio imaterial. Vocês vão enviar para mim por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Já aponte a câmera do seu celular para cá e faça a leitura do código. Deixe a página aberta e depois você pode pesquisar com calma. Eu estou aqui aguardando as respostas de vocês. Hoje nós falamos sobre patrimônios históricos e patrimônios culturais e a sua importância na perpetuação da cultura. Os patrimônios culturais podem ser materiais ou imateriais, ou seja, podem ser locais ou manifestações. Nós vimos que o IPHAN é responsável pela preservação dos patrimônios no Brasil e que a Unesco faz esse papel a nível mundial. Nós vimos também alguns exemplos aqui no nosso município e eu pedi para vocês me mandarem mais 2 depois de pesquisarem. E a última dica sobre atividade. Vocês encontram a resposta no site da Prefeitura de Cariacica. O Tudo TV está chegando ao fim e eu creio que nos divertimos muito no programa de hoje. Agora, que tal falar com um amigo ou parente o que aprendemos? Eu tenho certeza que eles também vão gostar. Eu espero vocês no próximo programa e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, gente!